senhor presidente, senhores vereadores, público presente e todos que nos acompanham pela rede mundial de computadores, a internet. Com esta sessão, a 42ª de 2021, chega ao fim a primeira sessão legislativa da 14ª legislatura. Numa linguagem menos técnica e mais didática, estamos terminando o primeiro de 4 anos de mandato, ou seja, 25% do mandato conquistado nas urnas em 2020 já passou. Parodiando as palavras do poeta, o tempo passou na janela, só que todos nós vimos. Mas ele não passou em vão. Temos muito do que nos orgulhar, temos muito o que apresentar. É preciso lembrar que a população o tempo todo, que o trabalho do vereador, a atuação legislativa, não se faz apenas com ações de campo, nas ruas, no cotidiano, mas também se faz entre as 4 paredes do gabinete, com a redação de documentos, com reuniões, com atendimentos presenciais e virtuais. Parece incrível, mas o tempo todo, ainda hoje, nós precisamos explicar para as pessoas que nós não somos a prefeitura do município de Carapicuíba, que nós somos a Câmara Municipal, o poder legislativo, um poder autônomo, um poder independente, com decisões que são colegiadas. Aqui, o trabalho é participativo, é coletivo, é fruto de muito diálogo e de muito entendimento, que são 17 temperamentos diferentes unidos pelo esperanto da política. Cada um de nós com uma trajetória de vida diferente, cada um de nós representando um segmento diferente, alguns mais conservadores, outros mais progressistas, mas todos com uma intenção só: o trabalho em prol da cidade. E exatamente por ser um período que nós normalmente fazemos balanços e traçamos planos e metas, eu creio ser muito importante prestar contas e mostrar o que fizemos e o que ficou para o ano que vem. Por falar em metas e para o ano que vem, eu deixo aqui de público uma sugestão. Eu acredito ser bastante saudável e bastante democrático divulgarmos mais o site da Câmara. Valorizarmos mais as entrevistas que todos nós concedemos à TV Câmara e o conteúdo das sessões, a fim de que fique ainda mais claro à população o trabalho que aqui se realiza. O site da Casa de Leis de Carapicuíba é um dos melhores da região, com uma navegação bastante amigável, tanto por celular quanto por computador, permitindo ao internauta acompanhar o trabalho de cada vereador individualmente, ou mesmo de todo o colegiado, se escolher um assunto, por exemplo. E a falta de uma rádio, de uma televisão comercial em Carapicuíba, faz com que poucos se deem conta do que aqui se produz. Por exemplo, os munícipes vêm e gostam das obras feitas pela prefeitura, mas muitos sequer imaginam que um bom número delas tem início através de um documento feito por essa casa, as indicações legislativas, na qual todos nós aqui apontamos, indicamos, sugerimos obras, serviços ao Executivo. No ano passado de 2020, todos os 17 vereadores fizeram em torno de 1.000 indicações. Nesse ano, nós passamos de 2.100. E é um número que a sociedade poucas vezes conhece. E é o trabalho de todos aqui. Isso tem que ser divulgado. E não é só isso. Faz parte das nossas atribuições representar a população, interpelando, questionando órgãos públicos municipais, estaduais e federais, bem como empresas privadas que, de alguma forma, se relacionem com o cotidiano de nossos 500 mil habitantes. E nós fazemos isso através de um outro documento, o requerimento. Neste ano, foram mais de 120 requerimentos protocolados e discutidos neste plenário. E nós, quando aprovamos o documento, é como eu sempre comento, um documento, seja uma indicação legislativa, seja um requerimento, seja um projeto de lei, é do vereador até no momento que ele protocola. Quando ele chega aqui ao plenário, quem aprova ou reprova é o colegiado. Por isso é um documento da casa.
a casa aprova. Então é uma realização que todos nós temos que nos orgulhar. E é através desse documento, o requerimento, que nós, representando o povo carapicuibano, obtemos as devidas satisfações e divulgamos para a população. E tudo isso sem mencionar outro trabalho que essa casa faz, que é o trabalho investigativo. E foi feito um trabalho de fôlego nesse ano, através das comissões de inquérito aqui instaladas, nas quais se investigou a ação das concessionárias de água e luz. Eu também destaco o trabalho mais nobre e a principal razão de ser deste poder, a elaboração e aprovação de leis. E esta casa fez muito, mas muito mais do que as pessoas imaginam. Até eu gostaria de chamar a atenção dos senhores para alguns gráficos que eu tenho aqui na minha mão. Foram protocolados 249 projetos de lei, que os senhores podem verificar ali no gráfico em pizza. 213 feitos pelos colegas aqui ao longo do ano, e 36 feitos pelo Executivo. Então vejam que é um trabalho de fôlego. E se os senhores entrarem no site, verão do que se trata cada um deles. E é importante lembrar que cada vereador aqui, ele representa um bairro, ele representa um segmento profissional, ele representa um segmento religioso. E que cada propositura que está aí, cada número que está aí, representa uma demanda. Porque ninguém, da mesma forma que ninguém aqui, tanto que eu sempre brinco, cada um tem um voto, que é o seu mesmo, numa campanha eleitoral. Os demais a gente conquista, representando as pessoas. Então, o povo de Carapicuíba, aqui representado por essa casa, quando cada vereador apresenta um projeto, ele não está falando em nome dele, ele está falando da população. Seja uma demanda simples, como é mudar o nome de uma rua, dar nome a um equipamento público, que é o pedido de uma população, tanto que tem um abaixo-assinado por conta disso, e seja como cada projeto quer elaborar uma política pública para a cidade. Os 17 vereadores se fizeram presentes e à altura de suas responsabilidades. E como eu salientei no começo dessa fala, essa casa não é subserviente, ela é altiva, ela é autônoma, ela é destemida, ela agiu com responsabilidade, ela garantiu a governabilidade do município. Só que isso significa que os projetos do Executivo foram aprovados sem discussão, de modo algum. Os projetos de lei do Executivo foram apreciados e alguns deles receberam emendas elaboradas por esta casa. Nessas emendas estão correções, alterações, visando o seu aperfeiçoamento. E só aí, esses projetos vindos do Executivo acabaram se tornando lei. O que isso demonstra? Demonstra a autonomia do Legislativo, que não apenas referenda decisões. Isso aqui não é uma casa para dizer amém, de modo algum. Isso aqui mostra que essa casa tem o poder de modificar um projeto que vem do Executivo. Como se pode ver no segundo gráfico. Vejam que o Executivo trouxe 36 propostas legislativas para essa casa, mas só 34 viraram lei, 2 não viraram. Por quê? Sofreram modificações que nós fizemos. O colegiado dessa casa fez, o colegiado discutiu. E é exatamente nesse ponto que eu quero chamar a atenção dos senhores, que, embora os números dessa casa sejam muito bons nesse ano de 2021, eles podem ser ainda melhores. O que eu quero chamar a atenção dos senhores? Vejam o último gráfico. Compara com o segundo. Quase todos os projetos encaminhados pelo Executivo viraram leis. 94,5%. Só que quando a gente olha as propostas desta casa, só 22% dos projetos que nós apresentamos viraram lei. Eu considero esse número baixo. Nós precisamos trabalhar em 2022 para subir esse número, porque são propostas muito boas que aí estão. Quem ficar curioso, acessa o site, vai descobrir o que cada um aqui propõe. Por exemplo, como eu chamo a atenção, vejam que nós podemos ainda fazer muito mais. Dos 213 projetos, apenas 46 tornaram lei, o que torna legítimo perceber que muitas ideias boas ficaram para o ano que vem. E para que a população perceba a importância das propostas, só daqui a pouco, 3 propostas de leis aqui dessa casa visam a melhoria das condições de vida das pessoas com deficiência. 3 projetos de lei que serão votados daqui a pouco. E os outros projetos que aí estão? Falam de cultura, de educação, de saúde, de esporte, de empregabilidade, de empreendedorismo, de assistência social, de cidadania.
E eu encerro desejando que no ano que vem nós sejamos capazes de encontrar formas de acelerar a tramitação e apreciação das propostas. Pois da mesma forma que nós conseguimos aqui votar 4, 5 projetos do Executivo, nós podemos fazer isso em relação aos nossos. Porque não tem nenhum... Só vou pedir um minuto para concluir, presidente. Porque não está escrito em canto nenhum da lei orgânica ou do regimento interno que só se pode apreciar um projeto de cada vereador a cada 2 semanas. Não está escrito isso em canto nenhum. Se nós acelerarmos esse trâmite, nós vamos ter muito mais propostas de nós aqui aprovadas. E são propostas que são boas para a cidade. Por que é importante nós lembrarmos disso? Porque a vida não espera, o tempo não para, e nós nos aproximamos da metade do mandato. Nós fizemos muito, mas somos capazes de fazer ainda muito mais. E assim sendo, eu desejo boa sessão a todos.